Fala pessoal, meu nome é Mike Williams e bem-vindo a Pivot Comics. Hoje nós vamos falar sobre como escrever uma light novel em primeira pessoa. Mas antes de começarmos o assunto, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e ativar o sininho de notificações. Então, nós vamos fazer agora a primeira pergunta. O que é uma narração em primeira pessoa? Um narrador em primeira pessoa é aquele famoso narrador personagem. Ou seja, ele tanto conta como também ele faz parte da história. Esse tipo de narrador ele é muito usado para aproximar o leitor da história, para ele se identificar melhor com os personagens. Esse tipo de narrativa você também tem que tomar muito cuidado. Justamente pelo que você tem que mostrar todos os detalhes da história naquilo que estão dentro do alcance da visão do personagem que está sendo narrado. Esse tipo de narrador você tem que tomar todo um cuidado para trabalhar com ele. Justamente porque como ele é um personagem que está vivenciando aquela história, então você tem que narrar e escrever sua história como se fosse uma pessoa conversando com o leitor. Então você tem que fazer que ficar de uma forma mais natural possível. Então você pode colocar opiniões, você pode mostrar os pensamentos do personagem, você pode mostrar os sentimentos. Você tem que dar uma riqueza de detalhes para que o leitor ele venha entrar dentro da história. É que nem quando você está conversando com alguém. Quando você conversa com uma pessoa, você não vai sair contando um monte de coisa ao mesmo tempo. Não, você vai por partes, você vai contando detalhe. Por exemplo, você vai contar a história de um amigo seu que se envolveu com uma namorada e ela acabou traindo ele. Vamos por um exemplo. Você vai falar como ele conheceu, aonde que foi a traição, como ele descobriu, qual foi a reação dele. Você vai contar detalhes daquele acontecimento, porque justamente é uma conversa. Então vai ter aquela troca de perguntas. Nossa, mas como é que aconteceu? Nossa, mas caramba, ele reagiu desse jeito? Coisas assim. Entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado com os detalhes, porque os detalhes desse tipo de narração é que fazem toda a diferença. Aí você me pergunta, Mike, para que tipo de história esse tipo de narração é boa? Esse tipo de narração é excelente para histórias de suspense, histórias de mistério, histórias de romance e histórias de comédia. Porque, como é o próprio personagem contando a história, então você consegue passar melhor os sentimentos, passar aquele ar de suspense, passar aquele ar de drama. Eu até esqueci de ter falado, ela também serve muito bem para dramas, porque ela é uma narrativa que é muito voltada aos diálogos. Então, se a sua história ela tem muitos diálogos, eu recomendo a narração em primeira pessoa. E outro detalhe também, se a sua história tem muita ação, como lutas, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, ou muitos personagens, eu não recomendo esse tipo de narrativa. Por quê? Porque ela é uma narrativa muito detalhada, mas porém ela é muito limitada. Ela é muito limitada, porque como você está contando o que acontece dentro do ponto de vista de um único personagem, então ela meio que fica muito limitada para contar. Por exemplo, eu tô aqui gravando o vídeo. Eu não sei o que está acontecendo lá aqui na rua de casa. Eu não sei por quê. Porque eu estou aqui. Eu estou contando a história do vídeo. O que está acontecendo lá fora, eu já não sei. O que estiver acontecendo aqui na cozinha de casa, eu também não vou saber. Justamente por quê? Porque eu estou aqui, entenderam? Então a narrativa em primeira pessoa, você tem que dar essa ênfase. De passar aonde está o ambiente, aonde o personagem está narrando. Outro quesito.
Esse tipo de narração você tem que colocar muito bem cenário, vestimenta dos personagens. Você tem que dar muitos detalhes sobre a personalidade deles, justamente para que eles venham se tornar mais carismáticos, para que o leitor ele venha ter até o preferido. E quando tiver capítulos da sua light novel que forem em primeira pessoa, apresente sempre poucos personagens, para que o leitor ele venha a ter facilidade em identificar quem é quem na história. E esse tipo de narrativa tem dois jeitos de se trabalhar com ela. E nós vamos estar falando agora do primeiro jeito de se trabalhar com esse tipo de narrativa, que é o famoso narrador protagonista. O que é o narrador protagonista? O narrador protagonista é justamente aquele narrador que a história toda gira em torno dele. Você vai contar como ele se sente, quais são os pensamentos dele, quem ele está conhecendo. Você vai contar tudo o que acontece com aquele determinado personagem, como ele é. Você vai ter bastante carga emocional. Quando ele está apaixonado, detalhar muito bem. Quando ele sente raiva ou medo, você tem que detalhar muito bem para que o leitor ele venha sentir o medo, ele venha sentir os mesmos sentimentos que o protagonista está sentindo naquele momento. Então, você tem que dar toda essa ênfase ali, ao que ele pensa, ao que ele sente e ao que ele faz. E também aquilo que ele vê ao redor dele. Entenderam? Então, tome muito cuidado ao trabalhar nisso, porque se você está trabalhando com o protagonista narrando, então o leitor ele só vai poder saber o que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, às vezes você vai estar escrevendo uma cena que o protagonista está conversando com o maior vilão da história. Mas a maior parte da história, aquele personagem determinado vai ser mostrado como amigo. Por quê? Porque o protagonista não sabe que ele é vilão, então não tem como você apresentar ele como vilão. Porém, quando ele se revelar traindo o próprio protagonista, aí sim você vai começar a tratar ele como vilão. Por quê? Porque o protagonista está tratando ele como um vilão. Como também um personagem que pode ser apresentado como um inimigo, pode, com o passar da história, com o desenrolar da história, ele virar ali um aliado do seu personagem. Entendeu? Agora nós vamos para o segundo tipo desse tipo de narração, que é o famoso narrador testemunha. O narrador testemunha, ele é o quê? Ele pode ser um personagem secundário, ele pode ser um personagem coadjuvante ou apenas um figurante, uma testemunha que está passando por ali na história. Então, como que é feita a narração desse jeito? Você vai fazer uma narração mais objetiva, sem muito sentimento. Você vai falar fatos. O protagonista, ali o personagem contando o que está acontecendo com o protagonista e contando como que ele lida com cada uma das situações que ele está lidando. Então, é aonde que você tem que tomar todo um cuidado. Elas não têm sentimento, então ela é uma forma mais racional. Vamos dizer que esse tipo de narração, ela é como se fosse uma análise daquele personagem. Ele contando o que está acontecendo e contando quem é que está passando, seja uma luta, seja alguém que está passando por alguma situação de perigo ou até mesmo uma cena romântica. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo e ativar o sininho de notificações. E aqui embaixo nós temos na descrição o nosso grupo do Discord. Você pode entrar lá que nós vamos estar ajudando você a melhorar a sua light novel. Tá bom? E fiquem ligados que em breve nós teremos campeonatos aqui no canal. Fiquem ligados que vai ter bastante novidade para vocês. E fiquem com Deus e até o próximo.